gente vai falar de conceitos importantes, que é a transferência, que é o amor e que é a transmissão do saber. O que isso tem a ver com a psicanálise? Essa é a pergunta. Todos aqui fazem formação ou têm aulas de psicanálise, já tem aí um arcabouço teórico que seja necessário para acompanhar o que eu vou falar, né? Acho que todos aqui já devem ter escutado que sem transferência não tem psicanálise, não é isso? Isso nos leva a crer que a transferência seria uma técnica, seria um instrumento, seria um dispositivo. O que é isso? Né? A gente vê diversas disciplinas que se apoiam na psicanálise. Quando falam de transferência, às vezes associam a transferência com a relação, né? Com rapport, com empatia. E é uma deturpação conceitual. Na verdade, a transferência, ela é, antes de tudo, um conceito. Tá? Então a gente vai ter que desdobrar um pouco esse conceito para poder entender qual é a importância da transferência no manejo clínico. Né? E como o manejo clínico depende da transferência enquanto campo de trabalho do psicanalista. O que é transferência? Essa palavra remete a alguma coisa a vocês? O que remete? Transferir. Qual que é o seu nome? Andréia. Andréia, me faça uma transferência na minha conta. Não é? Uma transferência. Ela vai transferir algo que é dela, ou supostamente é dela, para um outro lugar, que é para minha conta. Ou seja, algo está em um lugar e vai para outro lugar que não estava antes. Né? No caso desse exemplo, esdrúxulo, né? Vamos pensar que ela pegou um dinheiro emprestado meu. Ela vai devolver. Mas esse dinheiro que vai voltar para minha conta, na verdade, não vai voltar. Vai ser outro dinheiro, vai ser outra operação. Né? Então, aquilo que estava com ela passa a estar comigo. São lugares diferentes. Né? Então, a transferência, ela tem a premissa de que algo está em um lugar e que vai para um outro lugar em que não estava antes. Tudo bem até aqui? Tá. E o que isso tem a ver com psicanálise? É a questão. Ué, o que isso tem a ver com psicanálise? Eu diria que tem muito a ver com a psicanálise, no sentido que a psicanálise, ela se sustenta a partir deste conceito de lugar. Né? O que é a psicanálise, se não um lugar? Uma ética. A psicanálise, ela não é aí uma disciplina, uma especialidade clínica, ela é, antes de tudo, uma ética na sua concepção de ethos, que nos remete a essa concepção de lugar. Tá? Esse conceito de lugar também nos remete a algo essencial quando a gente vai falar de psicanálise, que é o vazio. Um lugar só é lugar porque é vazio. Não é isso? Seu nome? Vinícius. André, vamos embora? Tem lugar no seu carro? O que ele está me perguntando? Se tem lugar, vazio. Lugar tem. No carro tem 5 lugares. Mas ele está me perguntando se tem um lugar. Esse lugar precisa estar vazio. Tá? Então, o lugar por si já é vazio. Ele é lugar porque é vazio. Tá? E a gente há pouco falou que a transferência é a transferência de algo de um lugar para um outro lugar. Então, a gente está falando de um vazio para um outro vazio. Tá? Não nos basta entender que a transferência, enquanto conceito, tem essa dinâmica de ir para um lugar para outro lugar. Não nos basta saber isso. Né? Isso é tranquilo para se conceber. Agora,
nos remete à questão do que vai de um lugar para outro lugar. O que é que vai de um lugar para outro lugar? O que é isso? O que é isso na psicanálise que a gente vai entender que é transferido para outro lugar? É o que a gente chama de saber. Tá? Uma transferência de saber. Um saber de um lugar para outro lugar. Tá? A transferência, enquanto essa dinâmica, enquanto esse conceito básico, tá? Ela é de uma complexidade tamanha que Lacan, por exemplo, se dedicou a um único seminário para falar sobre a transferência. Seminário 8. Tá? Não é a nossa proposta desdobrar o seminário ou trazer aforismo lacaniano, mas da gente poder perpassar de uma forma superficial, né? Mas que seja, ao mesmo tempo, profunda no sentido de que a gente possa sair com esse recorte teórico a ponto de refletirmos sobre isso na nossa clínica. A transferência de saber se remete a alguém que sabe algo e que transfere esse saber para outro lugar. Tá? Ou seja, alguém que sabe transfere o saber na figura do analista, por exemplo. Tá? Uma pessoa, quando vai procurar um psicanalista, ela vai procurar um psicanalista por N razões, que a gente não tem a mínima ideia do que seja. Né? Eu, enquanto psicanalista, eu não sei por que alguém me procura, mas alguém me procura por alguma razão. Tá? Qual a razão? Sou ansioso. Aí vai Diego, né? Diego fala, olha, procura um psicanalista. Vamos analisar essa pequena cena, esse pequeno recorte. Procura um psicanalista. Mas por que o Diego está falando para essa pessoa procurar um psicanalista? Porque o Diego supõe que um psicanalista sabe o que vai fazer com isso. Tá? Eu estou ansioso. Isso é um problema? Eu ser ansioso? Pode ser, como pode não ser. De repente, eu ser ansioso é um problema para mim. Eu não quero ser ansioso. Eu quero dar um jeito nisso. Se isso se converte em um problema pede o quê? Pede uma solução. Não é isso? Vamos solucionar o problema. Mas se eu não consigo solucionar o problema, o Diego diz, vá procurar um psicanalista. Então ele supõe que esse psicanalista sabe solucionar esse problema. Logo, esse psicanalista sabe de mim. Sabe algo de mim. Sabe o que da minha ansiedade? Eu posso imaginar que seja isso. Né? E olha só, esse saber, né, essa suposição de que esse psicanalista sabe, já se materializa enquanto consistência, enquanto material consistente. Né? Posso pensar que a Núbia vai pedir indicação de um psicanalista, mas eu quero que seja mulher e jovem. Tá? Mas por que uma mulher e por que jovem? Qual é a razão disso? O que faz a Núbia supor que uma mulher mais jovem vai saber algo dela? Ou vai saber resolver um problema que é dela? E vejam bem, olha só que interessante. Ela nunca viu essa psicanalista, mas essa psicanalista já sabe. Sabe dela, sabe como resolver, vou lá, vou resolver meu problema. Né? Não é à toa que quando a gente recebe, às vezes, o paciente, senta ali na sua frente, olha para você, e aí, como é que é? Quem começa? Você? Não, pode começar você. Vou começar eu. O que eu vou falar para alguém, né, que eu nunca vi, já vou falar dela. Né? Eu que começo? Pode falar. Não, fala você. A gente olha, né? Olhando aquela cara de psicanalista. Ou então, outros que falam, então, como eu ia falando, né, como eu ia dizendo, está acontecendo isso, como se você já soubesse da história dele há anos. Quer dizer,
Você, enquanto psicanalista, enquanto lugar, né, porque você está ocupando um lugar na história de alguém. Eu ia falar um outro conceito que a gente vai ter que estudar também para poder entender toda esse emaranhado, né, de conceitos, de saberes. Eu diria que é na fantasia desse sujeito. Né? Fantasia. Fantasma. Fantasia. Fantasia é fundamental. Tá? Fantasia, ela é um recurso imaginário que um sujeito tem para poder lidar com a sua condição de sujeito faltante. O que falta a esse sujeito? Um saber de si. Como assim, André? Falta um saber de si? Lógico que falta, tanto que ele vai buscar no analista esse saber, não é? Eu suponho que o analista tem o saber que é dele? Falta para ele. Né? Então, esse sujeito sabe ou não sabe de si? Ele sabe que não sabe. Ele sabe que existe alguma coisa que ele não sabe o que é. Mas supõe que um outro sabe. E supõe que esse outro seja um analista que ele nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro, mas já sabe. Vai lá para resolver. Né? Tudo bem até aqui? Bem, a gente está contextualizando a cena analítica. Tá? Vamos reservar essa cena que a gente construiu até agora e vamos tentar imaginar as nossas relações. As nossas relações. As relações cotidianas, as relações com os amigos, as relações de amor. O que a gente supõe no outro? Vamos pensar, né? Nossas namoradas, nossos namorados. A gente supõe que ele sabe alguma coisa da gente? Não, imagina. Por que você está com essa cara? Você não falou que você queria que eu viesse no shopping com você? Mas não era desse jeito. Né? Mas você não me avisou. Mas você tinha que saber. Já ouviram alguma frase assim? Não, eu não tenho que te falar. Você tem que saber. Você já tinha que ter sabido. Você já tinha que ter falado. Né? Se supõe que o outro sabe. Antes mesmo, né, de nos conhecer, já sabe. Né? Aliás, a gente já sabe como que vai ser a nossa namorada, como vai ser o nosso namorado. É assim, não, assim não serve. Né? Se gosta disso, não, esse não serve. Não presta. Né? Mas como que eu sei? A princípio, antes mesmo de conhecer, como que eu sei que é esse ou que não é esse? Né? Ou até outros aspectos também das nossas relações. Né? A gente vê isso nas músicas, na arte. O que falta que me faz um bem, o que falta que me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu vivo assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Olha só. Que responsabilidade que a gente dá para o outro, né? O outro sabe como acabar com o nosso sofrer. Olha só, só isso que eu quero. Só quero alguém que saiba de mim. Olha só. Saiba de mim aquilo que eu não sei. Ou seja, a transferência, ela é exclusiva da cena analítica. A transferência, ela acontece no nosso cotidiano, acontece nas nossas relações, né? Acontece no que a gente vai chamar de alteridade, tá? E aí a gente vai cavucar um pouquinho mais para falar da alteridade, né? Porque de onde que vem isso, essa é a palavra, isso, de onde vem isso que eu não sei que acontece comigo? Isso que eu vou até o analista e digo, o que é isso que está acontecendo comigo? Ou então, eu não quero saber disso. Eu não quero falar sobre isso.
Mas tem isso. O isso está aí. Posso não querer saber disso, mas o isso está ali. Tá? Né? Só não sei o que é. O analista, ele recebe o isso e é necessário para que ele se ampare no seu conhecimento a respeito do que é isso. O que é isso? O isso não nos interessa saber nas suas descrições dentro da própria construção fantasiosa do sujeito enquanto fato. O analista não fica investigando contradições de fatos, não é isso. Né? Isso não é isso. Tá? Isso é algo que o sujeito não sabe. Tá? Isso é um problema para o psicanalista. Né? Talvez não para o sujeito. Tem gente que não quer realmente saber disso. Não quer. E está muito bem com isso. Lido muito bem com isso. Está ótimo. Né? Agora, esses que não conseguem lidar com isso, levam ao analista. E aí surge realmente um problema. Por quê? Porque o analista, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso enquanto conceito. Mas ele não sabe o que é isso enquanto fato. Ou seja, o sujeito não sabe, o analista também não sabe. E aí? O que a gente faz? A gente faz análise, né? A gente faz análise. Numa tentativa de resolver esse problema. Digo tentativa porque a resolução disso não é uma resolução exata. É isso ou não é isso. Tá? Agora, quando eu digo que o analista precisa saber disso, ele precisa saber enquanto conceito psicanalítico. Ele precisa saber que esse sujeito que o foi procurar, que foi buscar, é um sujeito que se constituiu no campo do outro, que é o que a gente vai nomear enquanto alteridade. Tá? Esse sujeito se constituiu a partir de um saber do outro. Né? Existe um saber do outro que faz com que esse sujeito se constitua. Tá? E como que é esse saber? Qual é o seu nome? Elisângela. Tem filho, Elisângela? Qual é o nome dele? Luca. Posso usar o nome dele? Elisângela tem o Luca. Quando Elisângela esperava o Luca, acho que antes mesmo de engravidar o Luca, vamos pensar que ela já desejava um filho chamado Luca. Olha só, antes de ele consistir, ele passa a existir no desejo dela e passa a existir na fantasia dela. Ou seja, ela já sabe o nome dele. Antes de ele nascer, ele já tem nome. Alguns, antes de nascer, já tem nome, já tem profissão, já tem time de futebol, né? Monta todinho o quarto com as cores do Corinthians. Olha só que sofrimento para alguém nascer com um time antes mesmo de consistir, já tem time de futebol, já tem profissão, já tem todo um percurso de como ela quer que ele seja. Aliás, não é nem que ela quer que ele seja, ela já sabe. Porque ai dele se ele não for aquilo que ela quer. Porque existe um certo momento, né, do desenvolvimento do ser humano, né, em que ele começa a se desprender desse outro que diz o que ele vai ser, que diz o que ele é. E quando ele começa a desprender e começa a circunscrever o próprio desejo, ele vai ouvir dela: quem você pensa que é? Olha só, quem você pensa que é para não ser aquilo que eu quero que você seja? Ou melhor, que eu sei que você seja. Existe aí um saber a priori. Tá? Então, quando a gente está dizendo que um sujeito se constitui no campo do outro, se constitui no saber do outro.
que faz com que, nesse processo de constituição, se supõe que esse outro sabe de mim. Sabe, tá? Sabe por quê? Ao princípio, sim, há um saber do outro que é imperante e que se impera de uma forma arbitrária, né? É um grande outro todo, é um grande outro absoluto, é uma relação simbiótica mesmo, né? Então, o Luca, antes era o Luca da Elisângela, né? Era o Luca da Elisângela. Na verdade, o Luca não falava, ele era falado pela Elisângela, tá? Não sei se era assim, mas só estou trazendo um exemplo, tá? Vai lá visitar o Luca balbucia qualquer coisa e ele quer que você pegue no colo. Ele está chorando. Ele está com fome. Ou está chorando, não, ele está com alguma dor. A mãe sabe, né? Parece que ela sabe ler isso. Ela sabe ler o que o bebê quer dizer. Porque ele não diz. Quem diz é ela. Quem diz é o outro. Quem fala é o outro. O problema é quando ele começa a falar. E falar o que ele quer. Aí começa o sofrimento. E vai e vira o, desculpa a expressão, rebosteio que é. Né? Quando começa a desejar. Agora, quando começa a desejar, isso é um dado bastante importante e significativo. Né? Quando ele começa a desejar por si, já denota que ali tem uma falta. Né? Porque a gente só deseja aquilo que nos falta. Isso é sinal de que houve uma separação da Elisângela outro e do Luca bebê. Né? Então o bebê, que até então era um objeto, vamos dizer, um objeto de gozo do outro, deixa de ser um objeto de gozo do outro e passa a ser um sujeito, tal qual desejante quanto ela. Né? E aí, de tal qual desejante enquanto ela, temos aí um sujeito constituído. Quebra-se essa relação simbiótica e passa, portanto, a existir uma falta nessa relação. E uma falta que vai se mostrar tanto para ela quanto para esse bebê de diversas formas. Mas vamos tentar resumi-las em 3 formas. Ou por meio da frustração, ou por meio da castração, ou por meio da privação. Isso, vamos dizer que se expressa enquanto um objeto que falta. Pela via da frustração, pela via da castração e pela via da privação. Tentando fazer o entrelaçamento dessas 3 formas de falta de um objeto numa subjetividade constituída, a gente vai entrelaçar com os registros psíquicos da linguagem. Tá? Sendo que a frustração, ela aparece enquanto registro imaginário. Ou seja, aquilo que eu imagino do outro, ou aquilo que eu espero do outro e que ele não me dá. A castração, enquanto registro simbólico. Simbólico por quê? Porque tem a ver com uma interdição, a interdição de um gozo. Esse gozo interdito, que quer gozar, só é possível gozar a partir dos seus representantes. Né? Ou seja, há essa interdição, que o Freud vai chamar de recalque. Tá? Esse recalque, enquanto mecanismo primário, faz com que essa pulsão interdita, ela busque seus representantes para poder gozar. Não de uma forma plena, total, como era naquela relação simbiótica, mas pela via das suas representações. Né? É como que, olha, você não pode passar aqui, mas como você quer passar aqui, manda um representante. Manda o Diego no seu lugar. Ótimo, o Diego vai no lugar da Fabiana. Né? Mas o Diego é a Fabiana?
Não é, Fabiano. Né? Um representante não coincide com o seu representado. Porque se ele é representante, ele está representando aquilo que não está ali. Tá? Então essa representação, ela se dá enquanto símbolo. Símbolo é uma representação de alguma coisa. Tá? Então se eu vejo ali um símbolo, eu estou vendo algo que falta. Tem algo que está faltando ali. Que está sendo representado. Tá? Então por essa razão, a castração, ela traz para nós essa via da falta pela via simbólica. E a privação enquanto real. Né? Porque na verdade a privação é a falta daquilo que eu nunca tive. Né? Sou privado de algo que eu nunca tive. E que eu não sei como que é a relação com isso que eu nunca tive. Tá? Então, a falta, ela se mostra dessa forma. E ela vai se manifestar nas relações. Tá? Não é que uma hora aparece pela frustração, outra hora aparece pela privação, outra hora pela castração. Isso é, vamos dizer, que um jogo simultâneo. Né? Mas é importante para nós conhecermos esse recorte teórico para poder entender aquilo que nos vem, aquilo que nos é transferido enquanto demanda de tratamento. Tá bem? E eu digo enquanto demanda, porque um sujeito, ele demanda algo do outro. Demanda a partir dos seus pedidos. Né? Nas nossas relações, as pessoas pedem algo pra gente. Elas pedem. O que elas pedem? Fidelidade. Não é? Eu te peço que você seja fiel. Ou eu peço que você seja paciente comigo. Ou eu peço que você me entenda. São diversos pedidos. Porém, esse pedido, ele demanda alguma coisa. Né? Esse pedido, disfarçadamente, demanda alguma coisa. Porque eu estou pedindo algo porque eu suponho que você tem para me dar. Não é? É isso. O problema é que, como não vem, aí vem o sofrimento a partir daquilo que se demanda. Tá? Então, eu demando reconhecimento. No entanto, esse reconhecimento nunca vem. Vocês já ouviram alguém falar? Estou cansado de trabalhar, de dar o meu sangue, de me esforçar, e ninguém reconhece o meu trabalho. Né? O discurso de mãe fala isso. Ninguém reconhece o que eu faço em casa, não é isso? Né? Ou então nas relações amorosas, né? Tudo que eu me dedico para você, você não me dá em troca. Eu te amo mais, né? Ou eu te amo de menos. Então, são demandas que na verdade aparecem enquanto pedido nas relações. E esses pedidos vão aparecer na relação transferencial. Tá? Agora, voltando àquilo que a gente reservou, né? Lugar, suposição de saber. Então, eu suponho que o outro sabe, vou procurar um analista para solucionar o meu problema, é porque eu suponho que ele sabe a solução do problema. Só que para saber a solução do problema, eu suponho que ele sabe de quem? De mim. E se eu suponho que ele sabe de mim, eu suponho que ele tem o que me falta. Eu iria além. Eu suponho que ele é o que me falta. Por isso que eu vou ao analista. Supor que ele é o que me falta, talvez não seja um problema. Mas pode ser um problema se você, analista, acreditar que você é o que falta ao seu paciente. Vocês entenderam por que é importante falar de transferência? É isso. Vocês, enquanto analistas, serão colocados em um lugar na fantasia de alguém pela via da frustração, pela via da privação, pela via da castração. Vão sustentar esse lugar que vai ser alvo de demanda. Agora, se eu acredito que eu sou aquilo que falta para esse sujeito,
eu estou respondendo a essa demanda. E essa demanda, ela se estabelece e ela é atendida? É possível ser atendida? Se a gente acabou de dizer que a constituição do sujeito se dá pela via da falta, como consequência da separação do outro, separação da Elisângela do Luca, essa separação, ela deixa uma marca, que é a falta do outro. Essa marca, enquanto marca, ela é um registro. E um registro não se apaga. Ele não é deletável. Eu posso apagar o registro. Ele continua sendo um registro, só que apagado. Tá? Se fosse possível eu apagar um registro, eu diria que seria possível desdizer o que eu disse. E é possível desdizer o que foi dito? Não é. Não é o que eu quis dizer, mas eu disse. Tá? Então aqui a gente não está falando de comportamento, não está falando de extinção de comportamento, de mudança de comportamento, a gente está falando de registro. A falta é um registro do outro, na subjetividade. Então, não há como escapar dessa condição. Então, não é o analista que tem que me falta, não é o outro que tem que me falta. Não há aquilo que satisfaça essa falta. Por essa razão, que o gozo de um sujeito, enquanto constituído, se dá pela via da insatisfação. Né? O neurótico, ele é insatisfeito. Por mais que você dê, nunca vai ser o suficiente. Ou vocês conhecem alguém que diz, nossa, eu sou pleno, não preciso de mais nada. Né? Não, André, eu sou pleno, Eu encontrei o objeto que me falta. Está lá em casa me esperando, vai vir buscar de carro aqui. Né? Sinto dizer, é só o representante. Né? No começo, no encontro, a gente até acha que encontrou mesmo, né? É aquela completude, né? Não tem espaço para falta, não tem espaço para privação, não tem espaço para frustração. É tudo de bom. Né? Ele diz aquilo que eu quero ouvir. Não é? Eu vou pegar o celular, ele liga. É uma transmissão de pensamento, é uma sincronia de pensamento, é uma plenitude, é uma completude, é uma maravilha. Depois de uns 2 meses, é tudo de bom. Tem algumas coisinhas ali e tal, mas a gente releva, né? E aí, acho que eu não preciso ir adiante, né? Para que a gente possa mais ou menos imaginar como é que se dá uma relação. A única questão é que o neurótico entende que essa falta constitutiva é um defeito, que ele não tem que sentir. E aí ele vai buscar um analista porque entende que isso é um problema. Resolva o meu problema, resolva aquilo que me falta ou dê aquilo que me falta. Tudo isso que a gente está falando, de suposições de saber, de suposição de que o outro vai dar conta daquilo que me falta, ou do que o outro é aquilo que me falta, isso é o que nós chamamos de amor. Uma relação de amor é supor que o outro tem ou é aquilo que te falta. Se a gente pudesse fazer uma tradução de eu te amo, essa frase tão comum ou tão incomum nas relações, em psicanálise a gente poderia dizer: você me faz falta, você me faz sentir falta. Tá? O amor se estabelece por essa via. É
Sentir falta que eu estou falando, gente, não é sentir saudade, tá? É falta. É sentir falta, por exemplo, com a pessoa do lado. Alguém já sentiu falta da pessoa que está do seu lado? É isso. Tá? Essa é uma relação de amor. Tá? E uma relação de amor, portanto, a gente vai dizer que ela se sustenta por essa transferência de saber. Tá? Há um dito que todos acho que já conhecem, né? Popularizou do Lacan, enquanto definição do amor. O amor é dar ao outro aquilo que não se tem, para alguém que não quer. Não é isso? Já ouviram falar dessa frase? Tá? Isso é uma tradução do seminário, né, em francês para o português. Tantos dias atrás, eu estava em Buenos Aires com a minha colega e a gente, no papo, um colega de lá, disse que a tradução em espanhol é diferente. Tradução em espanhol, ela seria equivalente a amar é dar ao outro que não se tem para aquele que não é. Não aquilo que o outro não quer. É aquilo que não é. O que é o amor se não sustentar para o outro aquilo que você não é? É isso? Vamos lembrar das nossas relações amorosas, né? O nosso amor sempre pede para a gente ser aquilo que não é. Né? É isso. Eu não sou a sua mãe. Né? Já ouviram essa frase? Mas eu não sou o seu pai. Mas o meu pai não fazia isso. Então, mas eu não sou o seu pai. Isso aí. Né? Supor que o outro é aquilo que não é. Tá tudo bem até aqui? Indo para o contexto da análise. A gente supõe que o analista ele é aquilo que não é. E a gente percebe isso em circunstâncias mínimas, né? Então aquele paciente que está atrasado, né, e manda mensagem desesperado. Porque eu estou no trânsito, porque eu vou atrasar 5 minutos, porque eu vou atrasar 10 minutos, né? Eu fico preocupado com a sua agenda, né? E você, às vezes, ainda bem, dá tempo de fumar um cigarro, né? Atrasa um pouquinho mais, né? Ou seja, imagina que você está ali angustiado, né? Porque a agenda vai se desorganizar. Ou então, né, aquele paciente obsessivo, né, vai pagar o valor da sessão sempre quebradinho, né? 252,25. Né? Não, 260. 252,25. Vai lá com a moedinha, né? Aí, não, mas eu só tenho 260. Tá bem, então você me traz semana que vem. Não, mas você vai ficar sem dinheiro a semana toda? Né? Imagina, você vai passar fome, né? Porque você vai passar a semana sem aquilo que ele entende que é dele e que ele vai dar para você. Porque você precisa daquilo que é dele. Tá? Estou trazendo alguns recortes pequenos, cotidianos, tá? Que vão nos trazer fragmentos dessa fantasia do lugar da qual esse sujeito atribui a você na transferência. Né? E ao analista é necessário entender que lugar é esse, entender o que é isso que é demandado, até mesmo para poder manejar. Tá? E o manejo não é tão simples assim. Tá? Eu trouxe aqui esses 2 recortes que parecem ser simples, mas, no entanto, esse saber que o sujeito traz, que é um saber que ele não sabe e que você também não sabe, a gente vai entender, portanto, que isso é um enigma a ser decifrado. É um enigma. Né? Ele não sabe,
Eu não sei. Então quem sabe? Quem sabe? Né? Agora, esse enigma não é para ser decifrado em parceria com o sujeito, mas é necessário que você entenda em que solo você pisa para não poder, sem se dar conta, responder a essa demanda. Tá? Trazer recortes clínicos eu acho um tanto quanto arriscado, né? Isso na minha posição, enquanto aquele que transmite. Né? Em psicanálise, não há modelo. Eu posso trazer um recorte de uma experiência minha, que não vai ser a mesma experiência sua. Né? Por quê? Porque essa fantasia fundamental, enquanto conceito, a gente poderia entender ela, né, a grosso modo, como uma teoria que o sujeito constrói de si mesmo. Né? Por que é uma teoria? Porque até então, né, no exemplo de Elisângela e Luca, o Luca até então ele era o que Elisângela dizia que ele deveria ser. Quando se separa, ele já não é o que a Elisângela queria que ele fosse. Mas o que ele é? Quem ele é? O sujeito se pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? É Vinícius, né? Vinícius chega e me pergunta. Aliás, eu pergunto para o Vinícius: quem você é? Vinícius. Eu: quem é o Vinícius? Aí Vinícius ele é um cara legal, ele é um cara sincero, ele é um cara trabalhador. Ele está dizendo todos os atributos que ele tem. Aí eu vou te perguntar, eu não estou perguntando o que você tem, estou perguntando o que você é. Aliás, eu vou perguntar para todos vocês: o que você é? Alguém consegue me responder? O que você é? Quem você é? É um enigma, não é? É um enigma. E é isso que o sujeito pergunta para o outro, logo é o que ele pergunta para você: quem eu sou? Quem eu sou? Ou quem eu devo ser para ser seu objeto de gozo? Para ser aquele que eu era antes de me separar do grande outro? Quem que eu preciso ser para ser todo? Para fazer um com o outro? Para não sentir falta? Quem eu devo ser? E quem responde? Porque se essa pergunta ela é lançada para o outro, ele supõe que você, analista, vai dizer para ele o que ele é. E alguém que sabe o que ele é? Ou sabe? Sabe. O sujeito se apresenta por diversos nomes, né? Ele se apresenta pelo nome dele, né? E pelos nomes que o outro deu para ele. A minha atuação é no campo institucional da área da saúde. É muito comum eu receber paciente dizendo: bom dia, doutor, eu sou bipolar. Eu sou bipolar. Aí você pergunta: mas qual que é o seu nome mesmo? Eu sou bipolar. Em certa ocasião, uma paciente com uma dificuldade muito grande de se estabelecer um diagnóstico médico, né? Ela tinha um sintoma relativamente grave, ela tinha uma constipação intestinal e cuja investigação não evidenciava nenhuma alteração, nada. Ou seja, essa pessoa tinha nada. O que você tem? É nada. Mas claro que isso não era o suficiente, né? E ela tinha uma história prévia de um diagnóstico de uma doença chamada mal de Crohn. Ela já vinha há uns 4 anos com esse diagnóstico, dizendo: eu tenho mal de Crohn. Olha, ela tem mal de Crohn. É algo que ela tem. E aí, nesse período de internação, para a investigação, que já estava durando 15 dias, suspeitaram de que não fosse mal de Crohn e falaram isso para ela. O desespero dessa mulher de terem tirado dela um nome que ela vinha carregando há 4 anos. Sim, né? Então o sujeito busca nomeações, ele busca nomes.
nomes que nomeiam o que é isso que ele não sabe o que é. Tá? Essas nomeações, elas não são exclusivas em demanda de análise, mas em demanda de amor. Tá? O amor nada mais é do que uma demanda de saber direcionada e transferida para o outro. E cabe a nós a responsabilidade de entender esse conceito. Até mesmo para entender como manejar isso na clínica. Como manejar mesmo, né? Se eu entender, ou se eu supor, ou desconfiar que eu sou o que falta para esse sujeito, eu já inviabilizei qualquer possibilidade de se estabelecer uma clínica psicanalítica. Essa criança disse que ela não quer ser atendida por outra pessoa porque ela só é atendida por mim. Olha, lindo, não é? Não é bonito isso? Ela só é atendida por mim porque só eu consigo conduzir a clínica dela. Só um lugar, não é? Até então, na fantasia dessa criança ou na fantasia desses pais, pode até ser que você seja aquele que resolve o problema da criança. Isso não é um problema. Eu vou dizer que o problema maior é você acreditar que você realmente é aquele que dá conta disso. Porque aí você inviabilizou qualquer possibilidade da clínica. Por quê? Porque isso vem enquanto satisfação, né? Nossa, eu sinto uma satisfação tremenda de atender esse paciente. Fiquei tão satisfeito com a intervenção que eu fiz. Satisfeito. A gente satisfaz o quê? Desejo. Mas é o desejo de quem que se impera na clínica analítica? É do sujeito, não é? Então, mas se eu estou falando do meu desejo, então cadê o sujeito? Cadê a transferência? Fica claro por que a gente inviabiliza a clínica? Porque na clínica, a soberania da clínica é o desejo do sujeito. Porque é ele que vai ser tratado. Tá? Não o desejo em si, mas tudo que se circunscreve em torno disso. Em torno de como esse desejo se estabelece pela via da falta, pelas três formas que eu nos disse. Privação, castração e frustração. É isso aí. Né? E que tenhamos claro que isso que nos é dirigido, na verdade, não é dirigido a nós, mas é dirigido ao outro. É ao outro. Então, eu tenho aquele sujeito que te ofende. Você fica aí me olhando com essa cara, né? Você não fala nada. É um saco, eu não vou vir mais aqui, né? Na outra semana vem. Não vem mais aqui, bate a porta. Aí depois manda uma mensagem, está confirmada a sessão amanhã? Né? Ele vai. Não é para você. É do outro. Da mesma forma, eu te adoro. Você é bonito. Nossa, que roupa bonita você está usando. Que perfume gostoso você está usando. Tá? Não é você. É o outro. E tudo isso que envolve o outro, envolve um lugar. E tudo que está implicado com este lugar faz parte dessa cena transferencial. Porque, na verdade, o que a gente empresta para esse lugar? É o nosso corpo. Né? Tem um corpo ali. É necessário que exista um corpo para que esse sujeito fale. Porque enquanto ele fala, ele dirige, ele transfere isso que é dele para esse lugar.
Ou seja, ele não transfere para qualquer lugar. É necessário que exista ali um outro. Um corpo. É como se fosse praticamente uma função encarnada. Porque senão qualquer um fala, né, por nada. Na verdade, o neurótico fala por nada. Fala sozinho, vai na frente do espelho, fala, aí a resposta não vem, ele mesmo responde, né? Mas na cena analítica, ele só fala porque tem alguém ali. Se não tiver, não vai falar. Então, o manejo clínico, a gente pode se sustentar a partir dessa perspectiva, né? Essa perspectiva que gira em torno do que é um pedido e do que é uma demanda. Tá? Aquilo que se pede nem sempre é um pedido, mas sim é uma demanda. E nem sempre o que se pede é o que se demanda. Vamos tentar contextualizar isso? Então vamos pensar, né, uma paciente que você atende, né, um sujeito ali, atende sempre no mesmo horário, e antes dessa paciente tem uma outra paciente que você atende. Toda vez essa paciente olha para a paciente anterior, olha, aí na sessão ela fala, nossa, você atende uma mulher, né, antes de mim? Sim. Ela vem sempre nesse horário? Sim. Então que esse horário é tão bom para mim, seria tão bom para mim que eu pudesse vir nesse horário? Mas é o horário dela. Tá. Mas na semana que vem, excepcionalmente, eu vou precisar vir um pouco mais cedo. Será que ela trocaria comigo? Só pedido, não é? Será que eu poderia vir no horário dela? Então vamos pensar que a gente está ali com uma escuta desavisada. Tá, eu posso averiguar isso, né? Eu vou, entro em contato com o paciente anterior. Ah, eu não posso. Para ser um outro horário, só se fosse às 4 horas. Mas às 4 eu tenho um outro paciente. Aí eu ligo para o outro paciente e pergunto se ele pode vir no horário dessa paciente que me pediu, né, para que a paciente anterior vá no horário dele e ela venha no horário da outra. Então eu faço todo aquele manejo da minha clínica, eu modifico toda a minha clínica em função do pedido dela. Aí chega no dia, ela não vai. E aí na outra semana, ela chega e fala assim para você, sentiu a minha falta? Vocês entenderam? O que é um pedido? O que é uma demanda? Né? O que ela demandou? Ela demandou o lugar da outra, para faltar. E ao mesmo tempo, apontar a falta em quem? Em você, que ficou com o seu horário vazio. Fica claro isso para vocês? Transferência é isso, né? Transferência, portanto, é fazer amor. É isso aí, né? Sessão de psicanálise nada mais é do que um encontro para se fazer amor, né? Como diria Antônio Quiné, né? Fazer amor de transferência. É isso. Transferência de saber é amor. Só que é um amor que, como todo o amor, requer da gente um manejo. Pelo menos um manejo para que não se sofra, mas que se ame e se deseje. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom?